Gente, como todo mundo sabe, existem algumas causas, alguns fatores que predispõem a uma pessoa fazer infecção urinária, tá? E a gente vai dividir em sexo, tá? Nas mulheres e nos homens. É muito mais comum a gente ter infecção dos rins nas mulheres do que infecção nos rins nos homens. Quando a gente tem infecção nos rins nos homens, a gente tem que procurar algum fator, porque é muito menos comum infecção urinária em homens, tá certo? Então, em geral, é uma pessoa que tem problema de próstata. Então, se um homem tem infecção urinária, ele não deve se contentar em usar antibiótico e seguir a vida. Tem que fazer uma investigação. Será que ele tem pedra nos rins? Será que ele tem uma próstata muito elevada e essa próstata está muito grande, está impedindo o fluxo adequado de urina, essa urina está se acumulando e ali, quando se acumula, né, a urina, a gente observa que a bactéria se aproveita e ela acaba colonizando, infectando aquela região. Tá? A infecção urinária ela começa na parte de baixo, ela começa como uma cistite, tá? Que é a infecção da bexiga. E se não há um diagnóstico precoce dessa infecção na bexiga, uma cistite, ela pode ascender e fazer uma pielonefrite, que é uma infecção do aparelho urinário. E essas infecções urinárias, elas podem fazer cicatriz nos rins e causar insuficiência renal crônica, tá bom? Um paciente que tem infecção urinária baixa, ou seja, uma cistite, uma infecção na bexiga, ele não costuma desenvolver insuficiência renal. Por quê? Porque não houve acometimento dos rins. A infecção foi baixa, não foi uma infecção alta. Enquanto que a infecção é alta, há uma pielonefrite, aí sim pode haver comprometimento dos rins, pode haver parada da função dos rins e o paciente futuramente precisar de hemodiálise, tá certo? Então, infecção pode ocorrer em homens, tá? Quando ocorrer, nós temos que investigar algum fator que está precipitando essa infecção. E em mulheres é mais comum, tá? Em um vídeo passado eu mostrei que a uretra feminina, ou seja, o canal da bexiga até a saída da urina é mais curto, então a bactéria consegue penetrar mais fácil na bexiga do sexo feminino, tá certo? Então, quando ela penetra ali na bexiga, da mesma forma a gente tem uma cistite. Se não há um diagnóstico precoce, se a mulher tem algum fator de risco, se ela tem alguma imunossupressão, tá certo? Se usa alguma medicação que diminui a imunidade, se tem alguma doença que diminui a imunidade, ou então se tem alguma outra doença, como um diabetes, está descompensado esse diabetes, essa bactéria pode ascender mais fácil pelo ureter, levando a infecção da bexiga para os rins, causando infecção dos rins, que a gente chama então de quê? Pielonefrite. Da mesma forma, pode haver a presença de cicatriz renal se não for tratada com brevidade. Tem que ser usado antibiótico, tá certo? E quais são os sintomas de uma infecção urinária alta? O paciente vai ter dor lombar, uma dor forte, tá? Que ele não consegue nem sentar, nem encostar na cadeira, porque a dor de fato é muito intensa. Se você der um murrinho aqui, fazer uma percussão nessa região lombar, você vai observar que o paciente sente uma dor muito importante, tá certo? Além dessa dor, ele pode ter, e é comum, a presença de febre, a presença de enjoo, de vômito, de mal-estar, tá? Então lembra que a infecção urinária alta tem um diagnóstico que tem que ser diferenciado da pedra nos rins, que também dá dor lombar, dá sintomas urinários. Por isso que, na maioria das vezes, a gente acaba fazendo o exame de imagem para excluir a presença de cálculo, até porque essas duas patologias podem vir associadas. Uma pessoa que tem cálculo renal, ela tem uma predisposição de ter infecção urinária. Então, por que ocorre infecção urinária nos rins? Porque ela começou lá embaixo e ascendeu. Pode vir de outra forma? Pode. Infelizmente pode, mas aí são pacientes um pouco mais graves. Ela pode vir pela corrente sanguínea. Paciente que teve uma pneumonia, que teve uma flebite, uma infecção de acesso, que teve uma ferida na pele, teve uma infecção da ferida. A bactéria pode entrar para a circulação e aí disseminar para alguns órgãos, que a gente chama isso de disseminação hematogênica, ou seja, disseminando a bactéria pelo sangue e aí envolvendo os rins. É sempre bom lembrar que o tratamento precoce, ela salva os rins, impede que células renais sejam mortas, impede que o paciente depois da infecção desenvolva uma insuficiência renal crônica. Um grande abraço e até o próximo vídeo.